Fala, gente, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos indo hoje para o nosso quarto episódio de podcast Influência e hoje nós queremos conversar daquilo que é mais essencial para a vida de todo cristão. Muitas vezes nós estamos aí dentro dessa realidade de Marta e Maria e esquecendo da boa parte. E para conversar um pouco sobre isso, hoje eu tenho aqui o nosso Jonathan Black e também Adilson Antunes, que estão aí para a gente conversar. Fala, meu amigo Black. Ô, Gessé. Deus abençoe vocês, cara, é muito bom estar aqui, é um prazer poder falar sobre as coisas de Deus e sobre a profundidade em Deus. Show de bola, Dilson. Gessé, que bom demais estar aqui com essa geração Influência, que é uma geração que a gente tem muito carinho há muitos anos de caminhar juntos e com certeza Deus vai nos dar aqui um papo muito especial com todos vocês. Maravilha. Então, para começarmos, além da apresentação, fale qual que é a realidade de vocês, onde vocês estão inseridos, como que é o pastoreio, enfim, da vida de vocês no dia a dia. Eu sou um pastor de igreja, né? Eu sou um tiozão, né? Eu sou um pastor de igreja. Então, eu pastoreio a DEI Itopava Norte, que é uma congregação em Blumenau, na verdade um setor, né? Que são duas congregações em Blumenau. E ao mesmo tempo eu também escrevo, eu também toco um pouquinho e também, enfim, a gente faz um monte de coisas. Mas, resumindo, nós servimos a igreja. Eu estou em Chapecó, região oeste aqui do estado de Santa Catarina, atendendo também uma igreja, a Igreja Passo dos Fortes, uma igreja do setor ali em Chapecó, pastoreando ali, já vamos lá para quase 5 anos, mas como disse o pastor Black, somos pastores aí de igreja, estamos nessa questão de realidade da igreja local, vivendo aí mais de 2 décadas e amando a igreja, e sempre aconselhando a jovens e adolescentes a amar a sua igreja local, porque é lá onde você é ministrado e alimentado. Hoje estamos também ajudando, inclusive em Chapecó, no Conselho de Pastores da cidade, estamos envolvendo-se também com a questão da coordenação de jovens lá na região e também na cidade. Música, a gente, e no louvor e na adoração também, muitos anos também cantando, adorando, louvando. O currículo do Adilson é isso. Estamos em todos os lados, mas sempre com essa questão assim muito voltada à realidade da igreja local, da nossa igreja, que a gente tanto ama servir. Maravilha. E sendo mais íntimo ainda, idade, casados, filhos, não? Como pô, daí é muita questão? Intimidade, né? Vamos lá. Vai falar de idade, cara? Sim, esses cabelos brancos essas cãs. Já chegou no Zenta, né? Não cheguei, ainda não. Um tem cãs, hoje o outro não tem cãs. Mas eu tenho 39, sou casado com a Priscila há 16 anos e tenho 2 filhas, a Ellen, eu já estava esquecendo o nome das minhas filhas, cara. A Ellen, de 7 anos, e a Luísa Manuela, de 3. Eu, 4.5, Gabi, a Gabriela, minha esposa, né? Tenho 3 meninas, a Débora, a Rebeca e a Isabela. A Débora está com 19, a Rebeca acabou de fazer 14 anos e a Isabela, 8 aninhos. Sou homem de muitas mulheres lá em casa. Pois eu sei como é isso. Nós somos. Nós somos. Muito bem, gente. Enfim, vocês já passaram da casa dos 30, né? Vocês já foram jovens. Hoje vocês já são jovens há mais tempo. Né? Isso aí. Se você é jovem ainda. Então, mas em todo esse período de jovens que vocês são, o que é aquilo que vocês acham que é essencial, que é fundamental, aquilo que é primordial, essencial para a vida assim, de todo jovem? Tu começa? Black, Adilson. Eu posso, de repente, começar dizendo que é algo que a gente sempre, quando chama uma liderança jovem, por exemplo, para fazer parte conosco de uma equipe, a gente sempre trabalha com ele. Gente, é legal fazer, envolver, entreter, ter uma programação super especial que vá cativar o grupo de jovens, mas não percamos aquilo que nos é essencial, sabe, que é a vida com Deus, né? Tenha como sempre essa veia
essa proposta de levar uma geração para ser aquela geração de Salmos 24, uma geração que busca o Senhor, né? Uma geração que entenda esse um caminho muito necessário, muito essencial. Então, esse é um princípio que não pode nos faltar nunca, né? Que essa vida de oração, eu acredito que, a princípio, assim, é um princípio muito principal no sentido de nortear a vida do jovem, né? Oração, vida com Deus, e levar para esse lado, assim, é sempre uma preocupação que a gente tem, porque de primeiro parece que sempre a preocupação ela é aquela performance, é o externo, e a gente não pode perder essa veia, ainda que é bom, é maravilhoso e precisamos fazer isso, ter a excelência no preparo, na estrutura, no formato, mas a nossa veia é mais do que isso, né? Que é levar para esse mergulhar em Deus aí, em especial através desse diálogo, dessa conversa, desse desenvolver essa vida de oração, Uhum. Eu vou expandir um pouquinho mais, né, já que o Adilson falou da questão dessa vida, né, com Deus, que ultrapassa a programação, porque muita gente acha que trabalhar com juventude, trabalhar com adolescentes é programação. Sim, envolve, de certa forma, programação, mas o poder da comunidade, sabe? O poder do grupo, o poder da igreja, o poder isso é muito, 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 muito forte. Eu estou aqui por causa da igreja. Eu estou aqui por causa de um povo que me cercou. E sabe, os meus líderes, os líderes que mais influenciaram na minha vida, eram homens que eles não tinham esse conhecimento de ministérios jovens, como nós temos hoje. Esse negócio de, cara, vamos fazer isso que vai dar certo. Era aquele negócio, vem comigo, vamos orar ali no quarto. E você vai aprender a jejuar 3 dias. Foi a primeira vez que eu aprendi a jejuar, assim, por ter mais tempo, 3 dias a fio, com um líder de jovens, que era já um senhorzinho dos seus 60 e poucos anos. Então, assim, esse poder da comunidade, essa humildade em, não, eu quero estar ali. Eu quero estar ali. Tem uma vez que a gente falou, numa influência nossa, sobre a ideia de que a igreja, sim, precisa de jovens, mas o jovem precisa da igreja, desse toque, dessa comunidade, dessa comunhão, onde aprende, né? Aprende e cresce. Né? Então, começou, você está chegando agora, tipo assim, ó, comecei na fé, cara, por onde que eu começo? Talvez você não conheça nada sobre oração. Ande com alguém que ora, pronto. Eu não sei nada sobre as coisas. Às vezes eu viajo naquilo que é pregado. É só você andar. Crente, gente, ele não apenas compartilha palavras, ele não apenas compartilha a mesa, ele compartilha a vida. Isso. O apóstolo Paulo falou que toda vez que nós falamos, em parte nós também profetizamos. Então, é uma mistura que acontece, é um derramar de vida sobre o outro que isso aí, aos poucos, quando você vê, você está naquele formato, naquele molde que Deus quer que você esteja. Então, comunidade, eu acrescentaria, né? A comunidade, a igreja, todo crente precisa de igreja. Não aceite esse negócio que não precisa, eu oro sozinho, é o que mais a gente ouve. Não, cara, entendeu? Eu tenho minha vida com Deus. Não é só vida com Deus. É uma cruz, tá? O evangelho é um evangelho de cruz. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fugiu disso aí? Ficou só com Deus? Não é evangelho, é só uma maquete, é só de repente um rascunho, mas não é o evangelho pleno. O evangelho pleno é com Deus e com o meu próximo. Até por isso que a Bíblia, por exemplo, tem uma série de textos que vai apontar para isso, né? Edificando-nos uns aos outros, encorajando-nos uns aos outros, animando uns aos outros. Essa coisa da relação necessária. A grande pergunta que fica é por onde que a gente começa, certo? Aí que a gente já está vendo, esse é um princípio elementar, certo? Mas nós estamos falando talvez com um jovem que ele está totalmente fraquejado em todos os princípios, né? Não consigo me desenvolver, não consigo ter ânimo para orar, não consigo ter ânimo para ter a minha vida de leitura bíblica, a igreja, eu estou meio chateado com a igreja, o pessoal não entende. Eu sei que essa é uma pergunta bem complicada. Daí ele dificulta para nós. Mas no ponto de vista de vocês, a gente não precisa fazer aqui uma teologia sobre isso. Sim. Mas por onde que vocês começariam?
entendendo que vocês já chegaram num nível, vocês já chegaram num momento que vocês estão. Mas, poxa, eu estou fraco, eu não estou conseguindo fluir. Por onde que eu vou começar? O que eu vou desenvolver primeiro? Eu preciso criar algumas armadilhas para mim, para que eu não consiga fugir. Eu preciso pedir oração para alguém, eu preciso fazer 7 quinta-feiras da vitória. Enfim, talvez existem princípios, passos para a gente chegar a isso, esse entendimento? Cara, eu acho que não sei se eu respondo a pergunta, mas toda a busca em Deus, ela começa com o entendimento do quanto Deus quer que a gente busque. Uma pessoa que ela diz assim, ó, para mim, eu tô fraco, eu não consigo, eu não vou, eu não consigo orar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ir na igreja. Essa pessoa ela ainda não entendeu o quanto Deus busca essa interação. Cara, quando eu leio Oséias, tipo que com cordas de amor, né? Cara, meu Deus, para onde eu vou fugir? Para onde eu vou correr? Enquanto essa pessoa não entender o quanto Deus é apaixonado por ela talvez até ela entre, por um tempo ela desenvolva, daqui a pouco ela volta de novo àquele patamar. Então, para começar, analise o seu coração e veja se você ainda ama o Senhor. Se você não ama o Senhor, volte ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entenda o quanto Ele te amou. Volte lá no começo, cara. Comece tudo de novo. Para de ouvir coisa muito profunda. Para de ficar de repente, cara, será que Adão tinha umbigo? Será que não tinha? Será que, cara, os gigantes ainda existiam na época de... Não, cara, para com isso e volta ao começo, que é, cara, o quanto Deus me ama. Quem acende o fogo é o Senhor. Quem começa esse negócio é Deus. Volta em Deus, cara. Isso volta significa dizer, então, que se eu já estou com uma predisposição a isso, e se isso já passa a ser uma preocupação do meu coração, é Deus. Significa que já é uma fagulha do Espírito Santo trabalhando no meu coração. É Deus. Ninguém acende esse fogo se não for o Senhor, cara. Por isso que Nadab e Abiú foram punidos por Deus. Por quê? Porque o fogo apagou lá no tabernáculo, o fogo apagou e os caras pensaram assim, cara, como é que a gente vai fazer esse fogo de novo? Pega qualquer coisa e acende. Deus os pune. E talvez alguém vai dizer, Deus foi muito cruel com eles, porque Deus os puniu. Não, Deus queria mostrar o seguinte, sou eu quem começo esse negócio. Como que vocês querem agora trazer qualquer coisa e dizer, aumenta o teu amor por mim aqui, aumenta o amor por mim aqui. Não, sou eu quem atrai vocês. Deus é romântico, cara. Não, vale pensar dentro dessa questão de que às vezes é simples, né? É muito simples, né? A gente tem uma juventude que às vezes, ou alguém nessa fase de achar que tem que ser algo muito extraordinário, senão não vai tocar. Não, às vezes é uma coisa muito simples, é uma pessoa, é um abraço, é um evento, é um relacionamento que do nada aparecer, é uma chamada. Um hino. Né? É um hino, um louvor, uma frase, dá-me mais fome pela tua presença. Isso. Uma frase chama. E aquilo é um start, é uma coisa que Deus pode reacender, né? Aquela chamazinha que está lá, soprar aquelas cinzas lá e fazer voltar de novo. Alguém uma vez perguntou, né? Cara, como é que eu faço para ouvir Deus? Como é que eu faço para ouvir Deus? Porque eu não tenho isso de ouvir Deus. E as pessoas às vezes acham que vai ser um negócio extraordinário. A primeira coisa que você faz para ouvir Deus, cala as outras vozes. O cara está dizendo assim, eu não consigo mais ter isso, eu não consigo mais ter essa intimidade com Deus, eu não consigo mais buscar o Senhor, eu não consigo mais fazer isso. Mas é muito ruído na vida dele. Sim. É muita série, é muito filme, é muita conversa, sociais. Muita coisa. Alguma coisa você vai ter que... E se você sente essa necessidade, eu creio que a gente está falando com pessoas que estão sentindo isso agora no seu coração, saiba que é Deus te atraindo, dizendo assim, a minha voz ainda fala, ainda que pareça um volume muito pequeno, a minha voz ainda fala. Como o Senhor falou, né, na boca de Oséias, portanto agora vou atrair a minha noiva, vou levar ela para o deserto e vou falar a ela com carinho. Sabe o que é isso? É esse lugar onde Deus quer. O que é deserto? Não tem provisão, não tem nada lá.
Deserto é deserto. Deus quer nos levar para esse lugar de silêncio para Ele poder falar com a gente. Porra, e nesse contexto de Osés ali, é bem pertinente, porque são muitos amores ali, muitas amantes, muitas questões que envolviam, né, a Gomer, que Osés precisava lá resgatá-la. E aí é Deus dizendo, eu estou te cercando, né? Estou te cercando com o meu amor, né? Muito bom isso aí. Isso significa dizer, então, que algumas dificuldades que nós estamos passando, alguns sentimentos, que às vezes até são sentimentos de tristeza ou algo assim, pode ser um chamado de Deus para você se aproximar dele. Talvez você está se sentindo abandonado. Todo mundo me abandonou, não consigo ter amigos, tal. Talvez Deus está dizendo, olha, vem para cá, eu quero te aproximar para algo mais perto. Qual é o papel? Eu pergunto para vocês. O principal papel do Espírito Santo? Convencer, mas a Bíblia chama ele tanto de paráclito. Qual é o papel de encorajador? Encorajador, confortador. Sim. Se você tem conforto demais, para que você precisa de alguém para confortar? Por isso que o Senhor leva a gente para esse lugar de desconforto. Tem gente que está, crise de ansiedade, não desmerecendo nada, gente. Ok, nós sabemos que são problemas da nossa época, crise de ansiedade, nós sabemos que tem coisas sérias acontecendo, mas tem cristãos que eles não entenderam ainda que, cara, essa sua sede, esse seu vazio, talvez essa sua ansiedade é nada menos Deus te levando para esse lugar de desconforto para dizer assim, você precisa de um confortador, volte para o confortador. Se a vida está confortável, para que você precisa de conforto? O Espírito Santo trabalha principalmente... Por isso, gente, se você lê os testemunhos de pessoas que foram presas por amor a Cristo, já indica o livro, né? Torturado por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand. Você vai ver que, cara, ele experimenta muito isso, que é no momento de mais tensão, tortura, coisas terríveis. Naquela hora, o Espírito Santo envolve. Sabe? Por quê? Esse cara, ele não tem absolutamente nada a não ser o Senhor. Está numa cela fria, cara, prestes a morrer. Ele precisa de quem mais? Não tem para onde fugir, não tem para quem recorrer. É nessa hora, cara, em algum momento ele falou, até tem uma das pregações que ele fala, que ele diz que em alguns momentos eu não trocaria a minha vida da cela por nada. Tamanha era a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então, cara, maravilhoso, maravilhoso. Isso significa que Deus poderia amar tanto ele a ponto de não tirar ele de dentro daquela cela para que ele possa viver o amor em toda a sua essência. O verdadeiro amor. Agora, por outro lado, fazendo um link aqui com aquela questão inicial do relacionamentos, lembrando da conversão do apóstolo Paulo, do quão foi importante Barnabé na vida do apóstolo Paulo, porque Barnabé vai ser chamado do filho do encorajamento. Na verdade, Barnabé vai figurar ali para a vida do apóstolo Paulo como o Espírito Santo, sabe, manifestado na vida do apóstolo Paulo, que daqui a pouco se achou convertido, mas sem o chão, porque, né, tem aquela desconfiança de ser ainda o perseguidor, vai para uma crise no sentido de como é que eu vou me pertencer a esse contexto de igreja, né, e fazer parte do círculo, mas aí aparece um encorajador. E aí eu falo isso porque, de repente, nós precisamos falar para uma geração que precisa se colocar como essa manifestação encorajadora do Espírito Santo na vida de gente, porque a gente pode ter um bocado de gente que é Paulo da vida aí, que está em crise, enclausurado, sem um Barnabé na vida dele, para dizer, vamos para cima, vamos se envolver, porque tem um lugar para ti, e a gente pode estar com pérolas aí, simplesmente nos cantos da vida, desejando, mas não tendo quem apresente, traga para o contexto. Então, tem o Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo também age na relação, na igreja, através dessa comunhão, né,
e desta igreja viva, ativa, atuando, né? Talvez isso quase vai beirar uma heresia, mas nós Meu precisamos... Olha só, essa polêmica. Quem que vai consertar a heresia depois, cara? Mas, e vai ficar gravado ainda. Isso pode gerar a heresia, mas dentro disso que você falou, Adilson, eu penso que nós precisamos de uma personificação do Espírito Santo. Olha aí. Barnabé foi a personificação do Espírito Santo na vida de Paulo. E talvez para você ter esse entendimento de você conseguir extrair aquilo que é essencial na sua vida cristã, você precisa de pessoas que vão te encorajar. E o Black já falou sobre isso, né? De você ter essas amizades, pessoas que estejam mais próximas. O Black foi um senhor de 60 anos, né? Que foi essa personificação, que foi o cara que levou ele, direcionou ele. Então, não adianta. Se você tem amigos que não te levam para perto de Cristo, você não vai viver os princípios essenciais para a fé cristã. Não adianta. Então, talvez isso cabe bastante nessa questão. E eu penso que, para nós vivermos isso constantemente, a gente precisa estar colocando lenha, né? Existe uma frase que diz que cinzas não tacam fogo em altares. A cinza de ontem não tacará fogo no altar de hoje. Dá uma soprada nelas. Você tem que tirar ela fora para você trazer algo novo. E eu penso que uma vida devocional, ou os princípios de uma vida devocional passa diretamente por isso. E eu penso que hoje nunca foi tão negligenciado essa vida devocional, né? Que eu posso entender de que devocional é aquilo que acontece todos os dias, que é algo que é periódico. E eu gostaria que vocês trouxessem o que vocês acham disso e como que a gente pode conseguir se direcionar para dentro dessa vida devocional. Porque a gente está acostumado a sair de cultos fervorosos, onde enche o nosso altar de lenha, só que ao longo da semana, essa lenha vai ser consumida. E aí, no dia seguinte, a gente espera viver a mesma coisa que a gente viveu no dia anterior. Mas sem a falta disso... Essa semana eu fui procurado por um jovem que disse, pastor, eu quero... ele usou a expressão voltar a ler. Por onde eu começo? Porque eu quero ler a Bíblia toda e tal. E aí eu fui trabalhando exatamente isso com ele, no sentido de passando algumas possibilidades de você ler a Bíblia toda, mas, sobretudo, para falar para ele no sentido de algo que ele tenha por hábito, né, diário, e às vezes não vai ser o tanto que ele leia, mas o hábito que ele vá construindo de fazer isso todo dia, que é esse princípio dessa boa rotina, né, dessa excelente rotina na vida de um jovem cristão, que é o pão diário de cada dia, aí, que é a palavra ali se alimentando, né? Sim. Talvez quem ouve, talvez pense assim, tá, cara, mas eu já tentei, eu não consegui, ou eu não senti nada, ou eu, sei lá, né, puxa, tava muito chato, eu parei, eu até vivia, mas daí ficou ruim, mudei de emprego, mudei de vida e tal. Como eu falei... Talvez a gente esteja falando com alguém que não entende o que é uma vida devocional. Ah, sim. Então, sim. Vida devocional, né? Devoção. O que é devoção? É você se estar constantemente, né? Uma pessoa devota, ela está constantemente apresentando a sua vida, o seu amor ao objeto que é devotar, que ela devota, né? Então, uma pessoa que devota a outra, ela admira, ela ama, ela anda junto, ela pensa, ela está o tempo todo junto com essa pessoa. Isso é uma vida devocional. Então, quando nós falamos em devocional, no linguajar cristão, nós estamos falando de um período que essa pessoa tira para fazer essa devoção, né? Uma pessoa que, de repente, se sente culpada de não estar fazendo isso, talvez ela pense assim, foi chato, não consegui, parei. Só que, assim, existe um princípio, eu chamaria de princípio da graça. O que é o princípio da graça? A gente pensa em graça, pastora Adilson, geralmente no sentido de perdão. Mas a graça, além de um favor imerecido de Deus, que todo mundo já conhece, ela é uma capacitação para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso que Paulo vai aconselhar Timóteo lá, né? Exatamente. Pois, meu filho, fortifica-te na graça. Pedro vai falar? Crescer na graça e no conhecimento. Que é o quê? Gente, graça
Não é, a Bíblia diz que Jesus crescia em graça. Então, graça não é só perdão, não é só a limpeza dos pecados. Não, a graça é uma capacitação para que eu consiga fazer aquilo que eu não consigo por conta própria. Jesus não andava quebrando cabecinha de passarinho e depois consertando, sabe? Ele crescia na graça como? Ele ia desenvolvendo e aprendendo as coisas que precisava. Tanto que Hebreus vai falar, né, que ele aprendeu as coisas que precisava aprender com aquilo que sofreu. Mas bem, onde é que eu quero chegar com essa introdução? Nós precisamos crescer na graça. O que é crescer na graça? Esteja naquele lugar, mesmo que você não sinta nada. Esteja lá, porque lá você está se colocando à disposição, até a palavra que Pedro usa, crescer, é esticar. É uma ideia de esticar. O que uma espada, por exemplo, não sei se vocês já viram construção de espada, né? Ela é colocada um ferro lá no material e ele vai sendo esticado aquilo, esticado até que se torna uma grande espada. Há algum esforço da parte dela? Não, apenas é colocada lá, se coloca lá. Talvez leve algum tempo, sabe? Oração não é um negócio que nasce do dia para a noite, eu saio assim, mas se coloque lá amanhã, 6 horas da manhã, antes de eu sair para o trabalho, eu estarei lá. Eu posso não sentir nada, mas eu estou no lugar onde eu serei esticado. Quem é que vai te esticar? O próprio Deus. Esta obra é dele, foi ele quem colocou esse desejo em você, e é ele quem vai fazer você desenvolver isso. Cara, isso é maravilhoso. Deus te deu toda a ferramenta para você fazer, e você está esperando sentir alguma coisa para poder começar. Eu estou lembrando aqui, você falando, da minha esposa, essa questão da pandemia, por exemplo. E aí a minha esposa fazendo alimento para casa, ninguém mais com aquelas síndromes da pandemia lá, o vírus, e ela ficou uns 6 meses sem paladar, sem sentir gosto, né? Mas fazia comida para todos nós e tal, e nós ali nos alimentando, mas ali, mesmo assim, sem a questão do paladar, mas ali sentado à mesa, vamos comer. Não estou sentindo gosto de nada, mas eu vou comer. Não é pelo prazer, não é pelo prazer, mas pela necessidade. É pela necessidade, é por saber. Ela sabia que se ela ficasse sem se alimentar, né, daqui a pouco aquilo que era só uma questão de falta de paladar ia atingir outras áreas da sua estrutura física, saúde física mesmo. Então, é isso, é se colocar-se nesse lugar, entendendo essa necessidade. Até que o prazer comece. Até que venha. Vem. Meu Deus, cara. Claro que vem. Deus quem atraiu a gente, cara. Isso que é maravilhoso. Deus é quem atrai a gente para esse lugar. Ele está me chamando, eu estou no lugar onde Ele quer que eu esteja. A obra é dele. Eu só estou lá dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu quero isso, eu quero. E vai chegar uma hora, cara, vai se manifestar. O Espírito Santo vai vir, você vai sentir a presença de Deus. E, às vezes, Deus, ele é assim, né? Ele se esconde, ele aparece, mas você está lá, eu estou firme. Eu devoto a minha vida a Deus. Acho que um exemplo legal é da academia, né? Você vai um dia na academia, foi. Que é o meu caso. Você chega em casa, você vai uma semana na academia, você vai um mês na academia. É a partir de um bom tempo que você vai começar a ver os frutos do exercício que você está fazendo no seu corpo físico. Então, você não chega em casa no primeiro dia de academia já, poxa, olha só, emagreci, estou todo definido. Eu penso que a nossa vida devocional é a mesma coisa, né? Mas, diferente de uma academia, da academia talvez você pode sair igual. É impossível você sair igual de um momento de devocional. Impossível, não tem como. Aquele texto que você falou lá, a gente estava conversando antes, do exercita-te, né? Isso. Lembrando exercita-te na piedade. Né? Que fala, essa palavra, né, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, exercita-te na piedade. São pequenos exercícios, tanta palavra que é usada é ginásio, sim, que eram os exercícios que os atletas faziam tipo de aquecimento em lugares mais fechados e tal, até eles poderem correr a maratona ou estarem apresentando aquilo que eles sabiam fazer ao ar livre. Então, são os pequenos exercícios, né, que desenvolvem uma grande vida. E vai desenvolver, vai mudar, vai acontecer. Isso a gente vê isso em todas as áreas, né? Começando pelo mundo corporativo,
passando pelo mundo dos fitness, né? E chegando em homens que a gente admira. Homens e mulheres de hábitos fortes. As pessoas de sucesso no mundo corporativo, pessoas de sucesso no mundo dos esportes, fitness, e pessoas que você pode considerar como sucesso no mundo espiritual, são pessoas de hábitos fortes. Disciplina. Pessoas que buscavam isso constantemente. Os homens da Bíblia, os heróis da fé, também eram homens de hábitos fortes. Então, se você quer combater o pecado, se você quer se aperfeiçoar na palavra de Deus, se você quer ser um homem ou uma mulher melhor, impossível sem ter hábitos fortes. Ser disciplinado. Eu ouvi uma frase esses dias, ou você é disciplinado e aí você alcança esses resultados, mas ou você, sendo indisciplinado, você vira estatística. Ouvi de um piloto isso. Pensei que era de um coach. Né? Ouvi Pablo de um piloto, Marçal. congrega conosco lá, e ele falando isso me chamou a atenção. Porque ele, piloto e tal, ele falando na academia, na preparatória lá para a questão de ser piloto, tem essa. Seja disciplinado, ou porque se você for indisciplinado, você vai virar estatística, vai virar método de estudo, porque... e aí, se aplicar isso à questão de jovens, né? Vamos trabalhar isso, né? A questão da vida devocional, de levar uma geração a ser disciplinada, a ser intencional nesse aspecto do devocional, da vida com Deus, desse pão diário, dessa rotina que vai te fazer chegar a resultados, mais dia menos dia, a bons resultados de vida cristã, né? A própria palavra disciplina, ela vem de discípulo. Uhum. Ela tem, na sua raiz, eu gosto muito disso, de etimologia, cara, sim, eu gosto. Então, a palavra disciplina, ela vem de discípulo. Então, nós hoje, quando falamos discípulo, o cara segue o cara nas redes e faz uma e outra coisa, mas nos tempos bíblicos, por exemplo, um discípulo de Eliseu, ele morava na escola dos profetas, ele abria mão de tudo, né? Um discípulo de Jesus, largando tudo, o seguiam. Então, há um esforço que o discípulo faz. Tem a graça de Deus, que nós falamos antes, que esse agir é dele, mas aí entra a tua parte, que é o esforço. Deus não é contra o esforço. Tem gente que diz assim, o cara fica lá orando um monte, porque Deus Deus não precisa disso. Não, Deus é contra o merecimento. Eu orei 2 horas, agora, Senhor, está vendo que eu orei 2 horas? Eu mereço o salário de 2 horas de oração. Não, Deus é contra esse merecimento. Por quê? Porque, cara, você orou porque você precisa. Só fica. Mas Deus não é contra o esforço. Deus recompensa o esforço. Deus recompensa. Todo esforço é recompensado. O vosso trabalho não é vão no Senhor. E não é só trabalho com as mãos. Tudo que você fizer será recompensado. Mateus capítulo 6 também vai falar isso, né? Quando Jesus está falando a respeito de você orar, ele diz, olha, entra no seu quarto, fecha a tua porta, e ele diz que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E essa recompensa não é de algo que eu vou ganhar a partir da oração. A recompensa é o encontro do Pai no secreto. Então, se você foi para o secreto, se você foi para o seu momento de devocional e lá você encontrou o Pai, valeu a pena. Já valeu a pena. Ele é a nossa recompensa. Ele já te recompensou ali. Sim. Sair sem resposta, a recompensa veio. Sair sem a cura do problema, a recompensa veio. Ele prometeu a recompensa da presença dele, não da solução dos problemas. Exato. Eu acho que fica muito... nunca teve tanto essa questão de troca, de barganha, porque você tem uma página em troca de quê? Em troca de curtidas, em troca de seguidores. Você trabalha em troca de um salário. Então, a nossa vida, ela é condicionada por isso, né? Troca, recompensa. E aí nós chegamos para esse âmbito de devocional e a gente descobre, poxa, Vitor, e aí? O que eu estou ganhando com isso? E eu penso que além da recompensa, que é a própria presença de Cristo, é uma vida de santificação. Não tem como um cristão, um jovem hoje, passar por um processo de santificação, não é uma questão de justificação, não é a questão de perdão de pecados, certo? Uhum. Acho que é importante a gente deixar isso aqui bem dividido. Então, o perdão dos seus pecados é mediante a confissão, o arrependimento. Agora, o processo de santificação, ele acontece a partir dessas escolhas que a gente faz, certo? E também dessa vida devocional.
Vocês concordam, discordam, sim. Concordam. Ó, por exemplo, imagine que eu e o Adilson tivemos um problema e, cara, nós brigamos feio e eu tô com raiva dele, né? É difícil ficar com raiva de mim, gente. Quem tiver problema com a Adilson não consegue... Cara, não presta. Pode jogar fora. Você que está com problema com a Adilson, o problema é você. Agora, assim, ó, imagina, né? O que é a disciplina? É eu me esforçar para fazer o que eu posso para eu receber o que eu não posso. Então, eu não consigo conversar com esse cara. Eu não consigo. Eu vou lá e eu oro. Eu oro. Eu não consigo. Eu não tenho... Então, eu vou lá e eu oro. Poxa, Senhor, estou com dificuldade. Tenho os meus problemas. Eu sei que preciso ir até Ele, preciso pedir perdão, tal. Então, eu faço aquilo que eu posso para eu receber do Senhor capacidade para fazer o que eu não posso. Então, a partir desse lugar de oração, eu recebo esse... Cara, é impossível eu ficar com raiva de quem eu oro, né? Não sei se você já experimentou isso, mas, cara, se teve qualquer problema com alguém, mas eu não consigo nem ir lá pedir perdão. Dobre teu joelho e põe o nome daquela pessoa em oração para você ver. Põe o nome daquela pessoa em oração para você ver se você não vai lá conseguir consertar o negócio. E aí depois, né, vai entregar a oferta no altar, ela vai ser... sinal de que você ama, o teu irmão que você lembra. Exatamente. Oração, então, assim, ó, então, o que é essa disciplina de eu ir lá e orar? Eu estou fazendo o pouco que eu posso. Que é colocar o nome dessa pessoa em oração. Pelo menos isso eu consigo. Para eu receber o quê? Um amor tamanho para eu ir lá abraçar ela, que é o que eu não estou conseguindo fazer. Isso eu usei aqui o nosso exemplo, acho que veio na cabeça assim na hora, mas para qualquer coisa, a disciplina é um caminhar para a liberdade. Tem gente que pensa que é restrição, não, na verdade é um caminhar para a liberdade. Eu faço o que eu posso para conquistar o que eu não posso. E aí, trabalhando essa questão da disciplina, tem um outro texto que o apóstolo Paulo fala, aconselhando a Timóteo, guarda o bom depósito. E eu acho que tudo isso, né, vai gerando esse bom depósito, para que quando, por exemplo, a questão é o processo de santificação, lidar com os pecados diários da vida do jovem, né, eu tenho esse lugar de recorrer, esse lugar de busca, esse depósito em Deus, sabe, onde eu investi lá e onde eu consiga, de certa maneira, eu vou resgatar essa capacitação que vem de Deus, sim, justamente dessa caminhada, dessa disciplina, né, desse investimento que a gente fez no secreto, no devocional. A gente pode ver isso na vida prática, assim, pastor Adilson, ó, uma pessoa que vai aprender a tocar piano, qual é o beabá? Escala. Mi, fá, sol, lá, si, dó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, né? Dedinhos, tarararararará. Ela faz isso todo santo dia. Todo santo dia. Vai chegar o dia, cara, que as pessoas vão dizer, meu Deus, esses dedos dançam em cima desse teclado, cara. Como é que você consegue fazer isso? Mas também, eu venho fazendo isso há 100 anos. A minha mãe já é falecida, está no céu com Jesus, mas uma vez eu tive uma conversa com ela, porque minha mãe orava muito, era uma mulher de muita oração e tal. E um dia eu perguntei assim, eu disse, mãe, mas como é que a mãe consegue? Tipo assim, ficar ali orando, ficar ali em oração e tal, para nós, às vezes 5 minutos já levantava a cabeça, já tinha orado tudo. Como é que a mãe consegue ficar esse tempo todo orando? Aí a resposta dela para mim foi muito inteligente. Ela disse assim, filho, eu comecei em 1983. Essa foi a resposta dela. Eu comecei em 1983. Quer dizer, faz tempo que eu faço esse negócio. Essa liberdade que eu encontrei em Deus é porque eu comecei assim também, né? Tipo, lutando, batalhando, me esforçando. Eram pequenos minutos. E hoje, se eu consigo chegar nesse nível de me ajoelhar e esquecer que o mundo existe, né, é porque eu venho fazendo isso há muitos anos. Muitos anos. Pois é. A grande dificuldade nisso tudo é de que a gente não pode colocar a nossa oração em velocidade 2. Né? Então, hoje a gente está acostumado a escutar o áudio, a leitura da Bíblia, eu não posso colocar ela em velocidade 2. As histórias e os exemplos bíblicos não se resumem no Reels de 1 minuto. Então, o tempo todo nós estamos condicionados a que tudo venha a ser
muito rápido, né? Nunca houve um tempo onde as coisas, as informações são tão rápidas. Já foi o tempo que a gente falava do micro-ondas. Essa geração do micro-ondas, onde a comida está pronta em 2, 3 meses. Micro-ondas agora já é... As pessoas já estão ansiosas porque o micro-ondas leva 30 segundos para esquentar. A gente fica parado na frente, cara, olhando o negócio girar. E isso entra, nós estamos falando, então, daquilo que é essencial, a gente está falando que isso tudo é para santificação, e tudo isso passa por dentro disso que a gente está chamando de disciplina. Né? Então, não é a disciplina que você é colocado lá na igreja, você tem 3 meses de disciplina, que também tem entendimento errado sobre isso. Outro dia a gente pode conversar no podcast sobre isso. Mas a gente fala que tudo isso passa exatamente por dentro dessas disciplinas, que a gente chama de disciplinas espirituais. Jejum, oração, leitura, solitude, me ajuda aí. A confissão. Confissão de pecados, prestação de contas. A disciplina do diário. Isso. Que é uma disciplina esquecida, escassa. né? Meu Deus, Quem cara. escreve como diário hoje? É esquecida. É esquecida no meio cristão. E você vai ver Nem que... no bloco de notas, né? Não, nada. Eu não sei, se eu perguntar para você como é que tá a tua vida, qual é a diferença da tua vida de fé do ano passado para hoje, as pessoas... a gente não faz ideia. E o quanto isso foi precioso, né? No sentido, Sim. Por exemplo, tu vai olhar os... Jonathan Edwards. Você vai olhar muita gente, muito tem diário. Um devocional do Spurgeon que é só dos diários dele. Muito dos diários. Como é que a gente sabe que esses caras andavam com Deus e como eles cresceram em Deus? Porque eles anotavam diariamente aquilo que estava acontecendo e tal. E até para a prática de oração, por exemplo, anotar aquelas petições e depois saber o que Deus respondeu, ir né? vendo o que Deus foi respondendo na medida que você orava. Exato. Enquanto isso vira um testemunho de fé para o teu coração e que pode ser reportado a outros, né? Tem um hino antigo que diz: conta as bênçãos, conta quantas são. Não sei. Já estava na harpa, antes da Isadora Pompeu. 1, 2, 3. Já estava na harpa. Já era tradicional. Antes da Isadora, nem lembrei da Isadora. É verdade, que as minhas filhas amam essa música. Sim, talvez o mais próximo do diário que a gente tem é quando as nossas redes sociais nos relembram de uma foto. Essa foto foi há 5 anos atrás. Então, o nosso diário se resumiu a uma foto de um momento bom. Porque ninguém tira foto do momento ruim. Velório do meu avô. Não. Então, você tira fotos de momentos bons e que talvez não foram adquiridos através de uma vida de disciplina. Só que quando a gente registra os nossos momentos de luta, né, as nossas petições, isso faz toda a diferença lá na frente. Esses dias, nós estávamos fazendo uma limpeza lá em casa. A gente se mudou recentemente há 7 meses atrás. Então, veio muitas caixas, e lá nas caixas a gente achou um diário da minha esposa, né, de quando ela era adolescente. E lá a gente sentou para dar risada sobre algumas coisas que ela leu. E ela anotava lá dias bons e dias ruins. E foi maravilhoso a gente ter esse tempo de, poxa, olha como Deus transformou as coisas. E houve momentos que eu já era namorado dela e que ela contava que a gente não lembrava, entende? De viagens que a gente fez para congressos, certo? Coisas que a gente vai esquecendo. Isso é uma coisa que você fala, é um tanto quanto antiquado, mas e as demais disciplinas espirituais? Como que elas ficam nessa situação? Bem, é bem amplo, né, esse assunto das disciplinas, mas uma coisa que eu quero encorajar o pessoal, né, que está nos assistindo e nos ouvindo, é que assim, seja qual for, seja o que nós estiver falando aqui, se nós estamos falando de oração, se nós estamos falando de jejum, o que for, comece pequeno, mas seja fiel. Deus não olha para você com um olhar de desprezo quando você faz, enfim. Eu sempre digo isso, que os filhos imaturos, eles são tratados com muito carinho, cara. Tem um rapaz lá da igreja, eu vou até contar o testemunho dele. Ele se converteu agora, cara, faz 2 meses. E uma hora lá no discipulado, o discipulador dele disse, olha, cara, nós temos que consertar nossa vida com os nossos irmãos, aquilo que é do passado tem que ficar para trás, se houver alguma mágoa. E ele tinha uma mágoa de 5 anos com a irmã dele. 5 anos que ele não falava com a irmã dele, morando na mesma cidade, tudo. Ele não tinha nem o contato dela, ele não sabia nem o número, tipo, morreu, é como se morresse para ele. E ele encucou na cabeça dele
que ele tinha que voltar a falar com a irmã dele. Pensou, que difícil isso, como é que eu vou encontrar ela? Como é que eu vou ir lá? Como é que eu vou fazer e tal? E ele foi para casa e orou a Deus e disse, Senhor, eu quero consertar minha vida contigo, eu quero viver minha vida plena contigo. Senhor, conserta isso para mim, me ajuda a consertar. Tu acredita, cara, ele contando esse testemunho? Josafá, isso é para você, cara. Tô contando aqui, ó, para todo mundo. Conheço o Josafá. Cara, tu acredita que no outro dia tinha uma ligação estranha? Ele disse, estranho deve ser as empresas tentando contato comigo para eu fechar um plano. E ele não retornou. Mas aí o Espírito Santo incomodou. Retorna. E ele retornou. Quando ele retornou, era a irmã dele. E ela dizendo assim, eu não sei porquê, mas eu estou entrando em contato. Yes. A gente precisa conversar, eu quero voltar a ter contato contigo, a gente precisa se arrumar, eu não sei por que eu estou te ligando, entende? E um dia esse cara teve a resposta. Por isso que eu digo, filhos imaturos recebem respostas de Deus. Talvez você diz assim, mas eu não sei nem como começar. Cara, começa que Deus é gracioso, cara. Deus, ele é maravilhoso, ele vai te dar algum sinal. Agora, se você é filho maduro, se prepare, que você vai ter que cavar um pouco mais. Né? O filho maduro, às vezes Deus diz, olha, você cava mais. Mas em nenhum momento Deus vai ver, eu estou começando pouco, eu estou começando pequeno, em nenhum momento Deus vai ver, olha, isso é ruim. Eu não bato na minha filha pequena porque ela desenha mal. Eu não bato nela porque ela faz uma cabeçona enorme e um corpinho desse tamanho. Eu não fico brabo com ela. Por quê? Porque é filha. Sabe? Eu lembro da Ellen. Eu sei que eu estou falando demais, gente. Mas eu lembro da Ellen. Eu contei até uma vez para os meninos que ela fez um cartão para mim de Dia dos Pais. E estava lá os elogios que ela queria dar. Minha esposa foi escrevendo. Meu pai é bonito, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Né? Falou toda a verdade, óbvio. E uma das coisas que ela disse é, meu pai é marrom. Tipo, cara, que elogio é esse? Outra vez ela respondeu um questionário, tipo, qual é a idade do seu pai? Daí minha esposa perguntava, qual é a idade do seu pai? Ela tinha que responder, meu pai tem 6 anos. Qual é a roupa que ele mais gosta? Ele gosta de roupas verdes e curtas, cara. Umas coisas assim que, como assim? É assim que tu me vê? Mas, cara, olhando hoje para aquele questionário que está guardado dentro de um livro lá na minha casa, eu penso assim, cara, que maravilhoso. A minha filha tinha coisas a falar sobre mim, ainda que não eram toda a realidade sobre mim. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus tem por hábito saber descer ao nosso nível. Exatamente. Né? Ele já fez isso para a nossa salvação. Exatamente. Né? E no que diz respeito à vida de devoção, à vida de caminhada com Deus, a nossa estatura, né? Hoje menino, amanhã talvez um pouco mais amadurecido, Deus tem por hábito descer ao nosso nível no sentido de, pode falar, fala aí do que vai, do que está acontecendo, porque eu lhe entendo, eu lhe ouço, e eu vibro com os teus crescimentos, o teu progresso, né? Eu acho que é Deus maravilhoso demais, né? Poder perceber isso em Deus. Agora outra coisa, questão de disciplina espiritual, que eu estou esses dias meditando nisso, até eu ministrei ali um pouco disso na igreja de Tubarão do meu amigo, pastor Joelson, né, o nosso coordenador aí, do Ministério Influência. Mas eu falei lá algo sobre Atos 13, da igreja de Antioquia, que o texto fala, orando e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. As disciplinas espirituais, elas fazem com que haja um ambiente propício para o Espírito Santo falar. Né? E onde o Espírito Santo fala, e aí logo naquele contexto também envia. Então, como é importante nós estarmos aplicados a essa questão das disciplinas espirituais, porque neste ambiente o Espírito Santo fala até com a minha irmã do Josafá lá e diz, liga para o teu irmão, que ele não está achando o teu número, não vai achar. Mas é que ele deu essa abertura a partir do entendimento dessa disciplina, desse entendimento que ele teve pela palavra no discipulado, e aí o Espírito Santo
Yes. Então, Resolve falar. Então, como é importante a gente estar nesse lugar. É, Nesse lugar de disciplina, né? eu tô aqui só pensando, né? Esse exemplo que você trouxe aí, ele é maravilhoso, porque eles estavam jejuando, eles estavam buscando, isso já tinha, o Espírito Santo já tinha descido. Uhum. Mas se vocês forem ver antes, a escolha antes não foi através de jejum e oração, eles tiraram sorte, vocês lembram disso? Sim. Diácono. Atos 6. Eles tiram sorte. O que nós podemos entender é que enquanto o Espírito não está ali, enquanto nós não somos direcionados pelas disciplinas espirituais, tudo que a gente faz é sorte. E se der certo, é sorte. Por exemplo, se eu não estou buscando orientação... Apesar que né, os escolhidos lá no meio, a característica de uns deles, por exemplo, Estevão, né? Não. Acaba sendo... Fantástico. Né, Mas a gente... cheio do Espírito Santo. Cheio demais. Só que muitas coisas na nossa vida a gente está fazendo pela sorte. Nós não estamos buscando direcionamento nenhum em Deus. Né? A gente vai fazendo. Não é igual descobrir a vontade de Deus para sua vida, às vezes. Tem alguns que vão descobrir fazendo, né? Fazendo. Vai servindo aqui e ali a colada, daqui a pouco você Então acerta. Meu irmão, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá de errado. Agora, uma vez que você decide e que você busca em uma disciplina espiritual, aí é o Espírito Santo que está direcionando 100%. Aí não será pela sorte. Legal. Aí será direcionamento do Espírito Santo. Então, se a nossa vida está indo e a gente não está tendo uma vida de hábitos fortes, o que dá certo e o que dá errado é sorte. Então, o Espírito Santo, que naquele texto, já voltando daquele que eu citei ali, apartai-me a Barnabé e a Saulo, tem vários outros nomes lá, mas apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra específica que eles Só têm que ele chamado. fala para uma obra específica e não específica para onde. Ponto. E eles têm que continuar jejuando para poder saber para onde que é. Uhum. Então, assim, isso mostra que as revelações de Deus são gradativas, né? Então, tem gente que, tipo assim, não, eu busquei de Deus, então eu recebi essa direção. Mas, cara, você sabe se ainda está na direção certa? Sabe se as coisas vão acontecer? Para onde ir? Porque eles sabiam quem, mas não sabiam para onde. Então, essa continuidade de buscar conheçamos e prossigamos. Cara, eu preciso descobrir a dimensão. O apóstolo Paulo disse, eu oro para que vocês descubram, né? Toda a extensão, a largura, a altura, a profundidade. Quer dizer, eu descobri a profundidade. Cara, ainda tem a largura. É maravilhoso. Cara, eu estou aqui sentindo Deus aqui. Ô, glória! É bom demais. Maravilha, gente. Eu acho que, então, se você quer aprofundar, né, a sua vida a respeito de disciplinas, existe um livro do Richard Foster, que é Celebração da Disciplina. Esse é um livro muito pequenininho, né, e ele fala de todas as disciplinas espirituais, e ele vai trazendo uma por uma, trazendo apontamentos bem importantes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar uma série sobre isso, e a gente usou esse livro do Richard Foster, e é maravilhoso mesmo. E precisa dizer para os nossos jovens que valorize essa rotina, né? Valorize esse lugar de fazer a mesma coisa todo dia, criar esse hábito, porque como a gente aprendeu aqui, hoje pode parecer pequeno, mas no conjunto da ópera aí vai ser lindo demais, gente. Bem franco, eu acho que vocês dois podem falar a mesma coisa, nós três podemos dizer. 90% das nossas orações nós não sentimos nada. Porque tem gente que vai começar isso aqui dizendo, cara, eu vi esses caras falando, meu Deus, cara, agora vai. Cara, eu lembro de Daniel orando, né? O Daniel, ele vai para a Babilônia adolescente, orando 3 vezes ao dia. Quando é que esse cara vai ter visões de Deus mesmo? Na velhice. As visões de Daniel acontecem na velhice. Mas esse cara vem orando todo esse tempo, quer dizer, o êxtase, essas manifestações de Deus, nem sempre vão acontecer. Orei 1 hora, cara, agora sim Deus vai falar comigo qualquer coisa. Não, é um caminhar, um relacionamento. Você não casa com quem você conheceu ontem. Você não tropeça na rua e olha para a pessoa e diz, é você, mulher da minha vida, amo você. Não é assim. E também há aquele caso em que, de repente, Deus pode fazer algo meio
power com você meio imediatamente, como o Paulo da vida lá. Sim. Ficou cego 3 dias em jejum e oração. Mas o que ele Ananias faz? orou por ele e virou aquele mover de Vai Deus, pro né? deserto da Arábia, 14 anos. Depois dali vai por 14 anos no deserto. Então filho. tem esse processo, né? Deus é maravilhoso. Deus, é por isso que eu repito, Deus se esconde e Deus aparece. Quando você pensa que você dominou, já não é mais Deus, daí ele se esconde, entendeu? A gente traz de uma forma muito pejorativa essa questão de rotina. Caiu na rotina. Gente, a oração e cair na rotina, se for algo que você faz todo dia, ela não pode se tornar uma reza. Sim. Né? Mas ela precisa ser rotineira. Ué? Precisa cair na rotina. Escovar o dente não é rotina? É rotina. Faz bem, cara. Te salva a tua vida, porque se 10 gengivite, alguma coisa cair na tua corrente sanguínea, você morre. Você está salvando sua vida escovando o dente todo dia. Exatamente. A oração é questão de sobrevivência espiritual, vida com Deus, né? Então, tudo é exercício, tudo é disciplina. Então, o Black falou, eu concordo com ele, faço coro junto com ele. É mesmo, cara? Tu concorda comigo? Concordo. Às vezes eu concordo. 90% do nosso momento de oração não vai ser chapação. Não vai é ser... pelo que a gente sente, é pelo que a gente sabe, né? A gente sabe, a gente se move por aquilo que a gente sabe, a palavra está aí para, né? Por quem, né? A leitura é o bíblica, movimento da fé mesmo. A leitura bíblica é a mesma coisa. Uhum. Há vezes que você vai estar lendo a história Crônicas. de José. A história de José. Uau, tal. Mas, cara, daqui a pouco você vai chegar em Números. Você vai chegar em Levítico. Vai falar, Jesus. Minha filha de 14 anos diz, ô pai, por que tem aquele bocado de nome? E outra, o interessante de você ler, de você ler a Bíblia é você, inclusive, se permitir dizer, será que foi assim mesmo? Como que deve ter sido isso aqui? Cara, eu fico, às vezes eu leio, eu olho Moisés, eu duvido. Eu não sei se tu... E a Bíblia já vai me convencendo, poxa, mas olha só, entende? É maravilhoso isso. Não é para você entrar num ambiente de ser cego, mas de você poder deslumbrar aquilo que você está lendo, aquilo que você está orando, trazendo como 2 disciplinas espiritual. Negligenciamos muito essa questão de confissão de pecados. Porque nós recebemos a graça. Então, se eu só pedir perdão para Deus já é o suficiente. Não, você precisa abrir isso para alguém, você precisa compartilhar. A gente poderia ficar mais 1 hora aqui conversando só sobre confissão de pecado, mas a gente entende que tudo isso é extremamente importante para não somente a vida do jovem, mas a vida do cristão. Sim, a vida do cristão. Essa seja a nossa realidade. E assim, essa busca, ela tem a ver com apressar a volta de Jesus. O que o Espírito faz? O Espírito dentro de nós clama Maranata. E o que nós fazemos? Respondemos ao Espírito, Maranata. Uhum. Então, nós estamos dizendo ao Espírito, é isso aí mesmo. Ele provoca em nós o desejo, vem Senhor Jesus, vem. A gente está te buscando. Cara, é muito bom te ter, mas eu sei que tem mais. E eu sei que tem mais. E ele gera isso em nós. Clama Maranata, vai lá, Maranata. Aí o que você faz? Maranata. Então, oração tem a ver com apressar a volta de Jesus. Olha aí. Então, muita gente talvez não... E quando eu chegar num nível assim, que, eu já estou num nível de espiritual, que nesses dias eu conversando com uma moça, eu perguntei, como é que está a tua vida espiritual? Tá ótima. Eu falei, se alguém tivesse me perguntado, eu diria, nossa, cara, eu tenho sede. Mas que bom que você respondeu que tá ótimo. Aí ela ficou, respondi errado. Eu falei, é que assim, cara, quem realmente dá vazão ao Espírito Santo percebe que... Sempre quer mais. Não, vem Senhor Jesus. Meu Deus, vem Senhor Jesus. Eu não importo que eu não veja minhas filhas crescendo aqui. Eu não me importo que a minha carreira, tipo assim, meu Deus, eu não me importo que eu não tenha construído minha casa. Eu não me importo, cara. Eu vou conhecer o meu noivo. Eu vou ver o meu Jesus. Eu busco todo dia isso. Eu quero todo dia isso. Mas o meu maior desejo é ver ele de frente. Isso é oração. É eu querer apressar esse retorno de Jesus. Adilson, suas considerações aí, cara. Gente querida, eu estou feliz demais com a possibilidade de estar vivendo esta geração dos últimos dias, e uma geração que, em meio a tantas ofertas,
realmente decida ser de Jesus, amar a Jesus, ser apaixonada por Jesus e anseia pela sua vinda, como foi dito aqui. E eu desejo do nosso coração, é que este conteúdo de alguma maneira desperte o coração dos jovens para ser esse jovem apaixonado por Jesus. Eu tenho 3 meninas lá em casa e eu tenho dito para minha filha mais velha, eu disse a ela esses dias, olha, e agora já está começando a namorar, né? Aí eu disse, olha, mana, que o teu amor por Jesus supere tudo. Porque eu disse a ela, eu amo o meu Jesus mais do que amo a Gabi, a minha esposa, né? Então a gente precisa ter essa geração que ame a Deus acima mesmo de todas as coisas. E uma demonstração desse amor se dá nisso, nessa valorização da devoção ao objeto amado, né? A quem amamos. E a plataforma é essa, gente, o caminho é esse. Tem a palavra, tem a oração, tem jejum, consagração, tudo que façamos para Ele, em resposta ao amor dEle e demonstrando a paixão do nosso coração por Ele. Como que nos une aqui, além de Cristo, o movimento Influência? Nós sempre gostamos de saber dos participantes, primeiramente para o Black, depois o Adilson, mas qual foi o momento durante ou as conferências de Influência ou em algum momento que a gente teve através do movimento Influência, qual foi o momento, qual foi a ocasião, qual foi a experiência mais impactante que você teve, que você gostaria de trazer para a gente finalizar esse podcast? Rapaz, são tantos, né? A gente marca, mas eu sempre vou lembrar, até porque a gente tem bastante contato com essa equipe, que um dia o Senhor, na hora, né, veio com aquele... Quem quer consagrar o seu projeto de vida a Deus, né? E eu me lembro da Patrícia, lá de Faxinal dos Guedes, né? E ela veio e consagrou ao Senhor o projeto dela, que era um projeto de levar o evangelho para as crianças do Paraguai. E em menos de 3 meses, ela estava lá, com tudo pago, com tudo certo, sabe? Com as pessoas certas no Paraguai, e foi a partir daquilo que a gente fez. Estendemos as mãos, impomos as mãos, assim como fizeram com Paulo e Barnabé, e nós separamos eles para essa missão. Aquele momento foi um momento muito marcante na minha vida. E na vida de muita gente, né? Porque fora aquela proposta de onde você quer estar daqui a 10 anos, aí tem ela, tem o Júnior, que hoje é pastor e coordenador lá de uma região do nosso estado, que estava lá dizendo... Eu quero ser um pastor, coisa fantástica esse momento mesmo. Então é isso, esse momento de, sabe, vai. Esse momento sempre é marcante para mim, então sempre me lembrarei. Top. E agora, meu Deus, tem muita coisa boa do movimento Influência. Mas eu vou me reportar lá na primeira conferência, eu acho, que a gente tinha um script para o sábado à noite, e aquele sábado à noite, lá na primeira conferência, a gente queria fazer um intervalo, depois ia fazer um outro momento, e aí estendeu a reunião, emendou tudo. Nós começamos às 7, vamos terminar meia-noite. E foi um mover de Deus aquela reunião, sabe, assim, aquele ambiente de adoração. E ali eu vi muito dos nossos jovens se derramando na presença de Deus. Eu acho que o movimento Influência me fez ver muita gente de Deus também sendo despertada. E eu lembro de ter chamado e visto jovens como, né, vindo para essa parte do louvor, da adoração. E, enfim, o movimento Influência faz com que a gente veja isso acontecendo assim, com os nossos jovens do nosso estado. A gente está agora lá para a região do Oeste, a gente percebe no brilho dos olhos, quando eles veem o Josué louvando, a Elaine, o pessoal, e nós ali com todo o movimento, eles ficam assim, dá aquela impressão de que nós estamos estabelecendo um caminho onde muita gente vai trilhar esse caminho da busca,
esse caminho da entrega. Então, tem muitos momentos, mas eu acho que de ver esses jovens de todos os lugares do nosso estado, assim, sendo despertado para essa busca por Deus e querendo servir a igreja, servir ao Senhor, voltar para a sua cidade cheio de vontade de fazer algo pela igreja e pela cidade. Acho que essa é uma das coisas que também marcam muito a gente. Assim. Hoje eu estou lá em Chapecó, essa última conferência de influência, eu vi uma galera de jovens voltando para a cidade dizendo yes, né? Yes. Nós temos que manter isso, e ano que vem estou de novo, eu quero estar lá com o movimento de influência. Então isso é muito bom, muito especial. Assim. Somos um. Somos um. Vamos a Deus louvar. 2 cantores e não tivemos nenhuma música nesse Pois podcast. Meu Deus do céu, faz parte. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo através e também no Movimento Influência, e que Deus continue ministrando sobre a vida de vocês, o ministério de vocês. Muito obrigado por estar com a gente. Também obrigado você que esteve até aqui. Eu não sei como que você chegou a esse podcast, não sei se você já assistiu os outros, eu quero te aconselhar a voltar a assistir os outros podcasts. Cada um deles tem assuntos preciosos para a sua vida. Nos siga nas nossas redes sociais também. Se você não conhece o Movimento Influência, você está perdendo a oportunidade de ser um mover de Deus onde você está, sendo uma influência, seja no local de trabalho, na sua igreja, mas eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Muito obrigado por estar aqui, até aqui, e até o próximo podcast.